Olá! Nossa aula de hoje vai ser também sobre receitas. Só que hoje nós iremos trabalhar receitas a partir da matemática. Vamos ver como isso é possível? Primeira coisa, aqui eu acabei de descobrir que a Letícia encontrou um caderno de receitas da avó dela. E nesse caderno tinha a receita de um bolo fofo. Quais são as partes de uma receita que a gente viu na aula anterior? Uma receita tem os ingredientes, tá? E tem o modo de preparo. Os ingredientes é tudo que você vai precisar para conseguir fazer essa receita, tá? Nesse caso aqui, tem manteiga, açúcar, farinha de trigo, fermento, leite e ovos. E tem a quantidade de cada coisinha, tá? Para você saber quanto de manteiga, quanto de açúcar. Aí, nesse caso, ó, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de açúcar e assim por diante. E o modo de preparo é a parte que te ensina a como preparar essa receita, como misturar esses ingredientes, o que fazer, se vai no fogo, se não vai, se vai na geladeira e assim por diante. Nós sabemos que algumas receitas trabalham com unidade de medida, como litro, grama, quilograma, mililitros, a gente já estudou isso. Por exemplo, se for farinha de trigo, a gente pode ver em gramas. Se for leite, mililitros, litros, entendeu? Farinha de trigo a gente também pode ver em quilogramas, se for uma receita muito grande, né? Sobre essas atividades, eu não vou dar resposta, mas eu vou dar algumas dicas para ficar mais fácil para que vocês respondam, tá bom? Letra A. Aí tá dizendo que a Letícia quer fazer o dobro dessa receita. E tá perguntando quanto ela vai usar de cada ingrediente. Então, a gente vai ter que ir lá em cima agora e ver todos os ingredientes que tem na receita, tá? Pensa comigo. Ela quer dobrar a receita. Se ela quer dobrar, eu vou ter que usar a multiplicação. Qual é o número que eu uso na multiplicação para dobrar os outros números? É o número 2. Tudo que eu multiplico por 2, eu estou dobrando. Então, você vai ter que dizer quanto de cada um desses ingredientes. E aí, então, para dar o exemplo, eu vou usar a manteiga. Se uma receita tem 2 colheres de manteiga, quando eu for dobrar a receita, eu vou ter 2 receitas. Então, eu vou ter que fazer essas 2 colheres vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou colocar 4 colheres de manteiga. Ah, mas eu posso colocar lá só 4? Ou só 4 manteiga? Não. Você tem que colocar qual é a medida que a gente está usando aí. Tá bom? Porque se eu coloco só o número 4, como é que eu vou saber se é 4 quilos, 4 potes, 4 xícaras? Dá uma diferença grande, né? Então, a gente tem que ver qual é a unidade de medida que está usando. Aí, você vai fazer esse mesmo processo com todos os outros ingredientes que estão aqui embaixo. Letra B. E se a Letícia quisesse fazer 5 receitas desse bolo? Quanto ali usar de cada ingrediente? A gente vai ter que subir e fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vai, ó, olhar. Agora eu vou dar o exemplo com o açúcar. Se aqui eu tinha 2 xícaras de açúcar, ela agora não quer fazer 5 receitas, então vou ter que fazer a quantidade que eu tinha antes vezes 5. Então, vou ter que fazer 2 xícaras vezes 5, que vai dar 10 xícaras de açúcar. Muito bem. Você vai pegar todos esses ingredientes e vai multiplicar por 5. C. A Letícia fez 15 mini bolinhos fofos e dividiu para ela, a Letícia, mais 2 amigas. Então, com quantos bolinhos cada uma ficou? Qual conta a gente vai usar aí? Pensou? Divisão, né? Isso aí, quem pensou divisão acertou. Gente, aí eu vou dividir o quê? Eu tenho quantos mini bolinhos? Eu tenho 15 mini bolinhos. Eu tenho quantas pessoas? Contem aí pra mim. Eu tenho as 2 amigas
Mas eu também tenho a Letícia, que ela não vai ficar sem mini bolinho, não. Então, eu tenho 3 pessoas, tá? Acho que já falei até demais. O resto é com vocês. D. Letícia comprou 4 dúzias de ovos. Primeira coisa nessa questão, você tem que lembrar quantos ovos tem uma dúzia, tá bom? Para você saber quantos ovos ela comprou. E retirou a quantidade de ovos para 2 receitas. Quantos ovos restaram? Então, a primeira conta que você tem que fazer é 4. Ela não comprou 4 dúzias? 4 vezes o número de ovos que tem em uma dúzia, que eu não vou dizer, porque senão eu vou facilitar demais. E depois você vai lá na receita e vai olhar quantos ovos tem em uma receita. Tem 4 ovos, mas ela vai fazer 2 receitas. Então, quantos ovos ela vai usar? Aí você vai ter que pensar, né? Aí depois você vai fazer a continha para ver quantos ovos restaram. Tá bom? Essa conta é um pouquinho mais complexa. Eu não vou explicar mais porque senão eu vou acabar dando a resposta. Mas se tiver dúvida, chama o professor no WhatsApp que ele te dá uma ajudinha. Letra E. Cada receita de bolo servem 8 pedaços. A Letícia vai fazer uma festa com 40 amigos. E aí, gente? Pensa comigo. Quantos bolos ela vai precisar para servir todos os amigos? Que conta eu vou ter que fazer aí? Ó, ela vai precisar de 40 fatias. E cada bolo tem 8 fatias. Então, vou fazer uma divisão, né? Porque quando eu tiver o resultado dessa divisão aí, eu vou descobrir quantos bolos deu. E aí eu vou saber quantas receitas ela vai ter que fazer. E letra F. Letícia foi ao supermercado com R$270. Ela foi para comprar os ingredientes dos bolos, né, que ela vai fazer para a festa, e os refrigerantes. E ela voltou para casa com R$53. Aí a gente tem que descobrir quanto ela gastou nesse supermercado. E aí? A gente vai ter que fazer aquela continha para descobrir a diferença. Que continha é essa? Isso mesmo. Quem pensou na continha de menos, acertou. Então, quando eu tirar a diferença de quanto ela levou e quanto ela trouxe de volta, aí eu vou descobrir quanto ela deixou lá no supermercado. E aí vai ser a nossa resposta, tá? Lembrando que vocês têm que ler toda essa atividade com calma, paciência, tá bom? Aqui tem umas coisinhas que eu não vou ler, mas a minha explicação não dispensa a leitura de vocês. Como vocês puderam perceber, eu não li, eu expliquei. Então, para que vocês entendam melhor, vocês precisam ler, tá bom? E não acaba por aí, porque também tem diversão na nossa aula de hoje. Quando você clicar no link lá que tem IXL, escrito assim, você vai vir para um jogo de multiplicação, tá? E aí aqui, ó, por exemplo, você vai colocar, tá te perguntando, quanto que é 2 vezes 5? Quem sabe? 10, né? Aí eu vou enviar. Se eu acertar, olha o que aparece. Continue, ou então aparece muito bom. Enfim, aparece uma mensagem dizendo que eu acertei. Agora, 7 vezes 2, quanto é? Quem pensou em 14 acertou. Mas eu não vou colocar 14. Vou colocar 15 para a gente ver o que acontece quando a gente erra. Ó, ele fala incorreto. E o mais importante aqui é você ver a explicação para entender por que você errou. Aí aqui ele vai te dizer, ó, quanto que é 7 vezes 2? É 14. Então, ele te ensina para que você não erre mais. Então, se você errar, vem, dá uma olhada na explicação, volta, clica em entendi e continua o jogo. Depois que você jogar um tempo, vai aparecer essa tela. Limite de prática diária atingido. Quando aparecer essa tela, você só precisa fechar, tá bom? Você não vai clicar em torninho de ser um associado, não vai clicar em entrar. Quando aparecer essa tela é porque o seu jogo terminou, tá bom? Então, divirtam-se e acertem todas.